Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, quando está claro, é esquisito ainda, né? Acho que seria boa tarde. Bom, meu nome é Andréa Menezes, eu represento a área de relacionamento com clientes da Rossi. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, parabenizá-los por esse belíssimo empreendimento. Toda a equipe da Rossi deseja muita felicidade aqui no Palácio Imperial. Vocês receberam a convocação, né, para a Assembleia de Instalação do Palácio Imperial com 3 itens na ordem do dia. A apresentação da administradora, a eleição de síndico, subsíndico, conselheiros e a aprovação da previsão orçamentária. Essa Assembleia é um requisito jurídico, um ato jurídico, para que se formalize a instalação do condomínio de uso, né? Ou seja, a partir de hoje, o condomínio deixa de ser obra e se inicie o condomínio de utilização. Então, com essa ata, que elegeremos o corpo diretivo, essa ata vai para a Receita Federal, assim vai emitir o CNPJ e iniciam-se todas as providências para transformar todo esse empreendimento já no lares dos senhores, tanto operacionalmente, juridicamente. E vocês não fogem de, em breve, terem nova Assembleia, provavelmente ainda esse mês, para deliberar regulamento interno. A administradora já trouxe um modelo para vocês analisarem para aprovar na próxima Assembleia. O senhor Arnaldo contribuiu significativamente com esse documento, com toda a sua experiência, e ao término da Assembleia esse documento será distribuído para os senhores, tá? E faremos a entrega de chaves para as unidades que já estão quitadas ou com contrato de financiamento assinado e com a vistoria da unidade aprovada. Essa entrega de chaves será feita na recepção, após a Assembleia, né, logo após o jantar, e vocês receberão, junto com as chaves, o manual do proprietário, que tem todas as informações técnicas, plantas, nome de fornecedor, recomendações de manutenção preventiva, enfim, que a gente pede que seja consultado antes de qualquer intervenção na unidade, e também receberão uma carta para entregar na portaria quando vocês retornarem aqui pela primeira vez. Para quê? Para que a portaria saiba que vocês são, de fato, os possuidores do imóvel e, assim, para almejar a maior segurança de todos. Tá? Há algumas unidades, temos apenas 3 unidades que aguardam a finalização da individualização das matrículas, pasta-mãe. Esse processo já está em andamento. Enquanto ele não for finalizado, nós arcaremos com o condomínio dessas unidades, mas são pouquíssimas. Hoje temos, se eu não me engano, temos mais de 18 unidades que estarão aptas já com retirada de chaves a partir de hoje. Depois ficam só essas 3, mas as nossas em estoque, e tem de permutante também. Ok? Então, para que fosse possível nós chegarmos hoje, né, elegermos um corpo diretivo e já podermos entregar as chaves, o condomínio precisa estar pronto, preparado para recebê-los. Ou seja, precisa ter uma portaria funcionando, precisa ter a limpeza funcionando, precisa ter um gestor disso tudo. Por essa razão que nós já indicamos uma administradora. No caso, nós indicamos a Batel, que tem uma longa experiência em implantação de condomínios, mas vocês não têm nenhum contrato assinado. Nós deixamos para os eleitos avaliarem o serviço de todos os prestadores de serviço. O único contrato que vocês herdam por força de lei é o de elevadores, que, se não tiver uma empresa responsável pela manutenção, eles não podem funcionar, e também o concessionárias, né? E assim que essa ata der entrada no CNPJ e o condomínio obter seu CNPJ, eles são transferidos para o CNPJ do condomínio. Tudo bem? Então, eu apresento aqui Fábio Lopes, dono da Batel. Alô? Gente, boa noite. Eu sou o Fábio Lopes, sou da Batel Condomínios. Primeiramente, é um prazer estar aqui com os senhores, entregando esse empreendimento junto com os senhores, tentando ajudá-los no que for possível, né? E a gente tem uma larga experiência na entrega de condomínios. Trabalhamos também para outras incorporadoras, certo? Estamos acostumados com este padrão de condomínio. Então, os senhores podem ficar muito tranquilos, que nós temos muita expertise nessa situação, né? Então, como disse a Andréa, nós já demos um início ao regimento interno dos senhores. Temos até aqui uma minuta, que é o que vai dizer o dia a dia dos senhores, o que pode, o que não pode. Então, a gente já priorizou essa situação
e até depois eu ia falar com você, com a Andréia, para sugerir uma data de 28 para homologarmos essa minuta. A gente vai encaminhar ela também, disponibilizá-la por e-mail aos senhores, certo? Para que cada um faça as suas sugestões, cada um ajude um pouquinho, mas ela está já bem formatada, né? Então, esses são os primeiros passos, né? A gente começando agora a dar vida ao condomínio de vocês, certo? Obrigado aos senhores. Ok. Então, vamos lá. O item mais importante da noite é a eleição desse primeiro grupo de representantes do condomínio, né? Pela minuta de convenção dos senhores, prevemos um subsíndico, um síndico ou síndica, um subsíndico ou subsíndica e 3 conselheiros efetivos, conselheiras também, com mandato de, no máximo, 2 anos, podendo ser reeleitos, né? Nesse primeiro momento, como a convenção diz no máximo 2 anos, não impõe que tenham que ser 2 anos, a nossa sugestão é que façam um mandato de 1 ano para vocês se conhecerem e, se gostarem, podem se reeleger. As assembleias são sempre ao final do exercício contábil, vocês vão realizar uma assembleia ordinária para eleger corpo diretivo, aprovar contas, enfim. Então, o ideal seria a gente fazer esse mandato por 1 ano, um mandato mais curto. Alguém contra que a gente faça esse primeiro mandato por 1 ano? Tudo bem? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho o que faz cada um desses membros do corpo diretivo. Por favor, eu vou falar síndicos, tudo, mas entendam sempre no feminino também, tá? Então, o síndico é o representante legal do empreendimento, né? Ele representa o condomínio perante prefeituras, empresas, concessionárias, audiências, enfim. É como se fosse o presidente de uma empresa, é a assinatura dele que tem validade jurídica como representante do empreendimento, né? Ao síndico cabe conduzir, seguir todas as leis, organizar o condomínio, respeitar a convenção, o regulamento interno, mas sempre, obviamente, boa noite, com apoio da administradora. Portanto, as atividades práticas não ficam a cargo do síndico. A administradora, se precisa comprar alguma coisa, ela que faz 3 cotações e cabe ao síndico a escolha, seja de produtos, de funcionários, enfim, mas sempre com apoio da administradora. Ao subsíndico cabe substituir o síndico em seus impedimentos eventuais e também ajudar no dia a dia do condomínio. Os conselheiros possuem uma função um pouquinho diferenciada. Além de ajudar no dia a dia, o próprio nome, aconselhamento, né? Eles também ajudam na elaboração de normas e, principalmente, verificam as contas do condomínio. Então, como se dá isso? Cada término de mês, a administradora envia o balancete para todas as unidades. Mas os conselheiros receberão também a pasta com todos os documentos comprobatórios. Então, cabe aos conselheiros analisar essa pasta, que é uma tarefa que não demanda mais que 1 a 2 horas por mês. E, se tiver dúvidas, questionar a administradora, né? E, numa assembleia de aprovação de contas, os conselheiros podem recomendar ou não a aprovação das contas do condomínio. Então, funciona um pouquinho como órgão fiscalizador. Mas, de imediato, o que teríamos para os eleitos? Primeira atividade seria a realização da vistoria das áreas comuns. Obviamente, nem sempre é possível que todos estejam presentes em todos os eventos, entendemos isso. Pretendemos já realizar a vistoria da área comum o mais rápido possível, de preferência segunda-feira já. E também acompanhar, o senhor Arnaldo fez um belíssimo trabalho analisando os projetos e salientou uma questão de aquecimento do cano de água. E teve alguma divergência entre a posição da Tigre, alguns funcionários da Tigre, outros. Então, nós vamos agendar uma reunião com o projetista da Anfer, o projetista das instalações hidráulicas, com a Tigre, com a Rossi e com a TAI. Gostaríamos da presença do corpo diretivos e quem também tiver conhecimento do assunto, for um especialista, também está convidado. Então, já temos essas 2 atividades iniciais para a equipe que for eleita. Importante ressaltar, ninguém fica preso ao cargo para sempre, as pessoas podem renunciar, é compreensível, às vezes muda de cidade, enfim. E
Se for o síndico que vier a renunciar, o subsíndico assume por 20 dias e convoca-se uma nova assembleia. Tá bom? Então, dito isto, vamos lá. Temos algum candidato como síndico ou síndica do condomínio? 28 unidades é difícil, né? Bom, prevendo isso, que o número de unidades era baixo, até pelo padrão nós imaginávamos que vocês estariam ocupados com outras atividades, ainda mais nesse período de mudança, de reforma, nós trouxemos uma opção de um síndico profissional de uma empresa. Por favor, venha aqui se apresentar. São os Marcelos. Diz um pouquinho da experiência. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Marcelo Silveira. Esse é Marcelo Giacomini, meu sócio. Sou síndico profissional da Orion Síndicos Profissionais, sócio proprietário da empresa. Agradeço primeiramente o convite de estar aqui e poder apresentar o nosso trabalho para os senhores. Bom, estamos na área há 7 anos. O síndico profissional ele surgiu como uma profissão que vem suprir a necessidade que existe nos condomínios de um síndico que possa estar dedicado integralmente ao condomínio, em função de que cada vez menos os condôminos moradores têm tempo e condições de estar acompanhando, então acaba que surge essa necessidade de alguém que possa se dedicar. Então o que nós fazemos? Nós assumimos o cargo de síndicos tal como um morador, a nossa responsabilidade é como se fosse a de um morador, tanto que temos que ser eleitos, a responsabilidade legal é exatamente a mesma, com a diferença que nós nos dedicamos integralmente a esse trabalho. Então, hoje, a Orion Síndicos Profissionais, que é conduzida por mim e pelo meu sócio, Marcelo Giacomini, se dedica de segunda a sexta-feira, sábado, domingo, feriado, 365 dias por ano, 24 horas por dia, a atender os nossos clientes. E a diferença do trabalho de um síndico profissional, que pode ser bastante interessante, principalmente no início, nos primeiros anos de um condomínio, é o fato de que nós já estamos bastante habituados com as rotinas do condomínio. Então, tem uma série de detalhes, a vistoria que tem que ser realizada, os contratos de manutenção, o acompanhamento dos funcionários, o acompanhamento daqueles que vão prestar o serviço. O síndico morador não necessariamente é obrigado a acompanhar tudo isso, ele vai acompanhar à distância através do seu zelador. A diferença é que o síndico profissional vai estar no condomínio 2, 3, 4, 5 vezes por semana, fazendo esse acompanhamento, dando atendimento a todos os condôminos. Então, nós nos comunicamos com todos através das vias mais comuns, telefone, e-mail, recursos de WhatsApp. Se a administradora disponibiliza ou o condomínio decide, a gente pode trabalhar com plataforma online. E procuramos manter, juntamente com o conselho, que é essencial na contratação de um síndico profissional, uma boa comunicação com todos os condôminos, fazendo não só assembleias, como também reuniões informais, para explicar algumas coisas, ouvir as ideias, os comentários, eventuais críticas e assim por diante. Então, a nossa proposta é de um trabalho sempre colaborativo com todos os condôminos, bastante comunicado, flexível, com bastante parcimônia, porque muitas vezes um condômino terá uma ideia, outro condômino terá outra, e a gente vai ter que mediar isso, encontrar qual a melhor alternativa, qual a melhor solução, e fundamentalmente manter o valor, a qualidade, o funcionamento do condomínio o tempo todo. Porque o que acontece muitas vezes é que o condomínio é entregue 5 anos depois, 10 anos depois, vencidas todas as garantias e assim por diante, até por desconhecimento, algumas manutenções não foram realizadas, alguns profissionais não foram contratados e o condomínio começa a ser depreciado, começa a ter os seus problemas. A presença de um síndico profissional minimiza essa possibilidade pelo fato de que nós trabalhamos com sistemática, metodologia, plano de manutenção condominial, plano diretor, um trabalho intenso juntamente com o administrador e assim por diante. É assim que funciona o nosso trabalho. Nós estamos sediados aqui próximos de vocês, no centro, em frente ao Paço da Liberdade, então o nosso centro de comando, digamos assim, é bastante próximo. Eu sou vizinho dos senhores, moro aqui na Marechal Deodoro, então a gente está bem pertinho também, o que é importante para um síndico, se não mora no condomínio, está muito próximo para poder atender em qualquer momento. E fico à disposição, caso tenham alguma dúvida, algum comentário a fazer, alguma pergunta para respondê-los. Pois não, senhor Arnaldo. O senhor Arnaldo pergunta o valor do...
O senhor recebeu uma proposta, na penúltima página tem o valor dos nossos honorários. Hoje nós pedimos o valor de um salário mínimo e meio, dá R$ 1.320 mensal. Isso é pago mediante apresentação de nota fiscal, ou seja, não incide nenhum encargo a mais para o condomínio. São parcelas mensais, não existe 13º, vínculo empregatício, nem nada do gênero. A correção só vai se fazer um ano depois, no caso de nós sermos reeleitos. E também o que nós propomos habitualmente é uma experiência. Os condôminos, às vezes, têm um pouco de dúvida, será que vai funcionar o trabalho com o síndico profissional, será que não? E a verdade é que só saberemos isso em conjunto, trabalhando juntos. Não tem como saber, porque alguns condomínios se adaptam muito bem à proposta, alguns outros não se adaptam. Então, nós ficamos disponíveis também para fazer um trabalho de 3 meses, 6 meses, e se o conselho entende, olha, não está sendo interessante, nós fazemos a entrega do cargo, a assembleia, e indicamos a contratação, ou a eleição, perdão, de um morador. Profissional externo vai depender de se ter um conselho positivo muito eficiente. Ativo. Então é bom chamar a atenção disso, porque se não tivermos um conselho construtivo que realmente seja eficiente, torna-se o pior negócio do mundo se ter um síndico externo. O senhor Arnaldo pontua muito bem que sim. É importante ressaltar. Se não houver essa comissão que queira arcar com esse ônus com certa responsabilidade, porque qualquer candidato vai ter essa responsabilidade, é bom que isso fique bem claro na hora de tomar aquele direito, eu acho que essa comissão hoje. Eu vou repetir, até para ficar gravado, né? O senhor Arnaldo pontuou a importância do conselho estar presente, não só do conselho, mas principalmente também do subsíndico, né? Que é o cargo que vai... o subsíndico, quando a gente contrata um síndico profissional, o elo acaba sendo... O síndico não vai tomar, como se fosse um morador, tomar as decisões da cabeça dele. Sempre precisa do aval dos demais eleitos, né? Então, é importante, como colocado, que os conselheiros sejam muito atuantes, até para ter um controle efetivo de tudo que está sendo efetuado no condomínio. Então, mas, com certeza, as pessoas que se elegem, que se candidatam, já vêm com essa predisposição de atuar em prol da maioria. Mas, dito isso, eu pergunto, temos algum outro candidato? A gente só trouxe essa opção caso realmente ninguém se candidatasse. Nós também acreditamos que num síndico condômino acaba tendo uma outra interação. Mas o profissional traz muitos benefícios também, contanto que o corpo diretivo eleito esteja acompanhando seriamente esse trabalho. O senhor não presta essa primeira contribuição, senhor Arnaldo? O senhor não quer prestar essa primeira contribuição? Imaginei. Conselheiro. Tudo bem. Podemos, então, aclamá-los síndicos? Mais algum candidato? Alguém contra? Então, tá bom. Pois não. É que tem a administradora e tem o síndico. A gente tem experiência de outros prédios que já com o administrador e o síndico do prédio mesmo, sem ser de fora, já tem problema. Então, eu acho muito ruim você contratar uma administradora e um síndico de fora. Dá muito